Shalom. O oitavo mandamento é um mandamento que nos faz pensar sobre o direito à propriedade. O como valorizamos a propriedade, o direito de ter alguma coisa. Isso porque a Bíblia nos deixa claro que adquirir legitimamente uma propriedade é um direito. É aprovado pela Bíblia. Aliás, não só no Velho Testamento nós vemos isso, mas no Novo Testamento. Quando vemos logo no início, depois do derramar do Espírito Santo ali em Pentecostes, muitos que tinham propriedades traziam alguma coisa e depositavam aos pés dos apóstolos para socorrer aqueles que não tinham. Isso quer dizer que eles tinham propriedades. E ninguém era obrigado a entregar essas propriedades, como quer dizer, olha, ninguém pode ter propriedade, tem que entregar tudo. Mesmo porque, se olharmos em Atos capítulo 5, vamos ver que Ananias e Safira, eles sofreram as consequências de mentir ao Espírito Santo. E Pedro, quando profere a sentença sobre eles, ele diz, olha, vocês podiam ter ficado com tudo, vocês não precisavam trazer nada. Então vocês trouxeram uma parte dizendo que era tudo, e isso é pecado. A mentira ao Espírito Santo foi o pecado. Então, o ter propriedade, possuir propriedade, é respaldado pela Bíblia, né? E nem mesmo o Estado ou o rei poderia tirar esse direito. Quando vemos lá que Acabe, o rei Acabe, quis a propriedade de um homem, ele não foi simplesmente lá como rei para retirar, porque a lei do Senhor dava àquele proprietário o direito de ter a herança de família. Então, o oitavo mandamento, ele nos fala sobre o direito à propriedade e nos fala sobre como valorizamos esse direito. Por isso, em Êxodo capítulo 20, o verso 15, o oitavo mandamento diz, não furtarás. Vamos lembrar outros exemplos bíblicos. Abraão, por exemplo, ele comprou uma propriedade para sepultar Sara. Nós vemos isso lá em Gênesis 23. Então, a lei garantia o direito à posse e propriedade. Por isso, furto, roubo, apropriação indébita, empréstimo não devolvido, você pega alguma coisa e não devolve, o latrocínio, que é o matar para roubar, a receptação, que é algo que não se pensa muito. Quando você compra algo com preço muito baixo, comece a desconfiar, porque pode ser que seja produto de furto, produto de fraude, e quando você compra, quando você paga, você está alimentando uma cadeia de furto. E aquela pessoa que está vendendo barato pode ser um receptador. Ele está fraudando pela receptação. E aí, no caso, ele recebe algo que foi furtado e vende mais barato. Então, precisamos tomar muito cuidado com a receptação. As transações fraudulentas, quando nós colocamos um preço acima do que é, quando nós enganamos o outro para que ele pague acima do que deve, o tráfico de pessoas também pode ser incluído aqui, a extorsão, quando nós causamos prejuízo ao outro, enfim, há uma série quase interminável de fatos, de acontecimentos que podem ser enquadrados dentro desse oitavo mandamento, não furtarás. Porque ele está nos dizendo, ninguém tem o direito de subtrair o que não lhe pertence e de provocar prejuízo a outra pessoa naquilo que ela tem. Então, subtrair ou manter na sua posse aquilo que não é seu, se enquadra no não furtarás. Se nós olharmos todo o alcance do não furtarás, vamos ver que vai além, por exemplo, do simplesmente subtrair do outro. Por exemplo, ele promove o trabalho honesto, porque se eu sou um trabalhador, se eu sou um funcionário, então eu vou dar de mim o melhor e não vou subtrair do meu patrão o tempo, fazendo hora, não me esforçando, não dando o meu melhor. Então, eu estou furtando também quando eu ajo assim, quando eu não sou dedicado no meu trabalho.
Quando eu deixo de ser generoso para com aqueles que precisam, eu estou furtando aquilo que Deus me deu para abençoar outros, porque a Bíblia diz que Deus dá semente e pão. Pão é para o meu alimento, mas semente é para eu semear na vida de outros e no reino de Deus. Quando eu tenho semente para abençoar outros e eu retenho, estou furtando a bênção que seria de outra pessoa. Deixo de expressar amor ao outro. Então, quando ele está falando sobre não furtar, está falando de uma sociedade justa, de relacionamentos de justiça, em que cada pessoa recebe exatamente na medida que deve receber e eu posso dar exatamente na medida em que eu posso dar. Em que nos abençoamos mutuamente e ninguém retém para si aquilo que deveria ser para a bênção de outro. Deus não nos dá nada simplesmente para termos. Deus não nos dá nada simplesmente para nós estarmos nos gabando e mostrando para outros aquilo que temos. Sempre será para ser um canal de bênção no reino de Deus e na vida de outras pessoas. Então, o direito à propriedade é respaldado pela Bíblia e eu não posso lançar mão daquilo que eu tenho em termos de poder, de capacidade, de posição, de função, para reter para mim aquilo que pertence ao outro.